Boa noite a todos. É um prazer contar com a presença de cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Eduarda. Eu sou do Departamento de Comunicação da Azevedo e Travassos Energia. A live de hoje, ela tem como objetivo esclarecer os pontos importantes sobre o memorando de entendimentos que assinamos com a Petro Victory, além de abrir espaço também para responder perguntas, dúvidas, né, que têm surgido desde o anúncio da nossa operação. Estarão comigo hoje o presidente do Conselho da Azevedo Travassos Energia, Gabriel Freire, o CEO da Azevedo Travassos Energia, Ivan Carvalho, e o CEO da Petro Victory, Richard Gonzalez. Então fiquem à vontade para acompanhar, interagir e aproveitar esse espaço que a gente preparou para todos vocês. Eu passo a palavra agora para o Gabriel Freire. Obrigado, Duda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. A live de hoje é muito importante para a história da Azevedo Travassos Energia e acredito que para a história da Petro Victory Energy também. Nós convidamos o Richard Gonzalez para participar, para que nós tenhamos aqui uma primeira conversa, já considerando a nossa operação de fusão. Eu queria começar esclarecendo para vocês que, embora juridicamente nós tenhamos anunciado uma aquisição, uma operação deste porte, considerando duas empresas listadas, ela envolve diversas nuances e detalhes que vão desde questões regulatórias em mercados, nós duas empresas são listadas em dois mercados distintos, e também questões fiscais, questões da maior amplitude possível. Mas desde o início, nós temos uma parceria com a Petro Victory que já monta aí 2 anos. Desde o início dessa nossa parceria comercial, nós identificamos uma sinergia muito grande entre equipes, entre filosofias, entre objetivos e metas, e esta operação, ela é efetivamente um merger of equals, é uma fusão em todos os aspectos intrínsecos da operação, tirando a formalidade jurídica. Ela é uma operação que eu diria quase simbiótica, fisiológica. As duas empresas elas construíram ao longo desse tempo uma identidade comum de objetivos e de metas e de filosofias, e o resultado desse trabalho contínuo dos últimos 2 anos está agora sendo apresentado ao mercado no formato de uma aquisição. Eu sei que vocês devem ter muitas dúvidas. O nosso objetivo aqui principal é esclarecer todas essas dúvidas. Eu não vou me alongar muito na nossa conversa aqui. Eu vou passar a palavra para o Ivan Carvalho e depois a palavra para o Richard, para eles fazerem as suas considerações pessoais a respeito da operação. E depois nós vamos abrir a etapa de perguntas e respostas. Nosso principal objetivo hoje é tentar esclarecer ao máximo todas as dúvidas da nossa base de acionistas. Eu só queria, antes de começar, esclarecer um aspecto que é importante para todos, que terminou. Eu recebi muitas perguntas nesse sentido, a respeito do prazo para exercício do aumento de capital, né, do direito de participar do aumento de capital. Eu queria só esclarecer que o prazo se encerra amanhã. Eu não sei, me parece que alguns bancos e corretoras anteciparam esse prazo, mas o prazo previsto no fato relevante publicado pela Azevedo Travassos Energia dá como prazo final limite amanhã. Eu não sei se isso é possível, se ainda é possível participar ou não, mas eu queria esclarecer aqui publicamente que o prazo previsto em contrato, em fato relevante, é amanhã. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Ivan Carvalho e desejo a todos um bom evento. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado a todos que estão aqui assistindo essa live. Realmente a ideia dessa live foi isso mesmo, esclarecer a todos os interessados o que levou a essa fusão entre a Azevedo Travassos e a Petro Victory. Ela realmente começou há bastante tempo. Primeiramente foi com a ideia somente de desenvolver um projeto assim de tipo farm-in, farm-out de um ativo da Petro Victory, que era o campo de Andorinha. Mas isso assim foi apenas o pontapé inicial, eu diria, porque houve uma sinergia muito grande entre as equipes.
não só técnicas e operacionais, mas também de ideias, a parte administrativa, financeira, como as empresas administram. Então, houve um complemento entre as equipes, os times, e assim, e nós percebemos um objetivo único, né, de crescimento, e que a gente podia criar algo muito maior, muito melhor, juntas do que competindo. Então, então isso migrou depois para uma parceria, aonde nós entramos juntos num bid, né, numa oferta de ativos da Brava, que disputamos em conjunto, onde fizemos um excelente trabalho de avaliação dos ativos e colocação do preço correto, e fomos vencedores, né, numa disputa aberta com outras empresas. Então, esse fato também já gerou algo assim que entusiasmou as duas empresas, porque foi uma conquista juntas, né? E que não poderia ter sido conquistada, talvez, se tivéssemos separados. Então, e agora, finalmente, assim, dando continuidade ao primeiro empreendimento, que era o Campo de Andorinha, foi assim, perfurado com sucesso o Poço Andorinha número 5, em parceria, obviamente. Chegamos até a profundidade final de 1.165 metros, o poço foi avaliado preliminarmente, descemos o revestimento de produção, cimentamos, e agora vamos partir aí para uma avaliação mais detalhada do potencial, não só do poço, mas do campo, né, que vai levar em uns 30 dias, e tudo isso só foi possível realmente a esse entendimento, né, e buscar um mesmo objetivo com duas forças, que se complementam. Então, assim, eu estou muito satisfeito com tudo que está ocorrendo, né, e a gente enxerga com isso um horizonte muito mais aberto, muito mais amplo, com a experiência das duas empresas somadas, tá? Então, eu vou passar minha palavra ao Richard Gonzalez, o presidente da Petro Victory, para ele complementar e dar a opinião dele. Está no mudo. Agora sim. Agora sim, estamos aprendendo aqui a tecnologia da Zoom. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Ivan, e para todos os acionistas que estão participando em este live. Um prazer estar aqui com todos vocês. Como mencionado, eu sou o CEO e o fundador da Petro Victory. Muitos de teus acionistas agora estão, vamos dizer, não conhecem um pouquinho a história da Petro Victory. Eu fundei a empresa em 2006, 19 anos atrás. Somos de uma empresa americana de Texas, com meu sócio, o senhor John Harbison, que começou a empresa dele em 1968 em Texas. Então, temos uma história larga em petróleo. Petro Victory foi formado especificamente para a Latinoamérica, fizemos projetos em vários países. Em 2016, entramos no Brasil com Topázio número 1. Já estamos no Brasil faz 9 anos e investindo e comprando vários campos. Hoje em dia temos 4 campos produtores e 34 campos exploratórios. Como o Gabriel mencionou e Ivan mencionou, entramos em parceria faz 2 anos que conhecemos o Gabriel e o Ivan, e é uma sinergia instantânea. E 2 anos começamos a falar, o ano passado formalizamos a nossa parceria, quando entramos no farm-in com Andorinha, e Ivan acaba de dizer, temos o grande prazer de perforar o primeiro poço, o Ande 5, que acabamos de chegar ao TD, e agora vamos testar o poço. Temos campos em Maranhão, um campo que se chama São João,
que temos parceiros que é Eneva, que vamos perfurar um poço agora em dezembro. Temos outra parceria com Blue Oil, que acabamos de comprar Lagoa Parda, em Espírito Santo, e o grupo aí, e a parceria com Azevedo em Andorinha e também em Lobato, que fechamos no começo deste ano. Só estamos esperando a aprovação de ANP. E quando o Gabriel visitou a gente em Texas, o ano passado, começamos a conversa sobre esta fusão. E fizeram o spin-off, que acho que era em janeiro, fevereiro, que o spin-off saiu, fizeram um IPO, um grande sucesso. E aí começamos outra vez as conversas sobre a fusão, e a gente estamos muito contentos, as sinergias, o Ivan falou muito bem, os times têm uma sinergia, para dizer, temos a oficina em Mossoró que compartimos junto. Estamos trabalhando junto com o time de geologia, engenharia, HSE, estruturas, M&A, que já faz um ano. Agora, faz uma semana, 2 semanas, formalizamos isso no MOU e procedemos para concluir esta fusão. Então, muito contente para estar aqui com todos vocês e qualquer perguntas, aqui estamos. Eu queria só completar, antes da gente seguir para o Q&A, eu queria só completar que a sinergia, ela também se mostrou, por uma feliz coincidência, geológica, né? Porque a Petrovictory, ela tem uma história muito mais longa do que a Azevedo Travassos Energia, principalmente nos campos em Mossoró, mas no final, nós terminamos escolhendo iniciar a nossa operação pelos campos da Fênix. Depois compramos juntos os campos da Brava, né, Polo Carão e Polo Barrinha, e os ativos, principais ativos, né, a maior parte dos ativos da Petrovictory, eles se encontram permeados dentro destes ativos operacionais que a gente estava adquirindo. Então, no final das contas, além da sinergia humana, que é a mais importante de todas, além da coincidência de valores, de missão, de metas, existiu ali uma grande coincidência operacional, o que facilitou muito a nossa, não só as avaliações de ambas as empresas e a construção desse merger of equals, mas também no futuro vai ajudar muito a sinergia operacional entre todos, entre esse novo portfólio que nós estamos construindo. Todos os ativos, eles têm uma sinergia operacional muito grande, são todos muito próximos, e vão facilitar muito a nossa operação em Mossoró. Obviamente, como o Richard comentou, existe a parceria com a Eneva no Maranhão, existe a operação no Espírito Santo, que são bastante distantes e que vão receber aí atenções especiais, equipes dedicadas para esses projetos. Mas a maior parte da operação fica toda muito próxima e são todos campos lindeiros ali na região de Mossoró. Eu só queria fazer esse esclarecimento. Vamos agora partir para a sessão de perguntas e respostas. Minha sugestão é que, depois de lida a pergunta, a gente sugere aqui, decide quem é que vai fazer a resposta. Combinado, então. A gente já recebeu uma pergunta aqui, tá? A primeira é do Mário Lacerda. Ele pergunta: como posso participar do aumento de capital corrente e como serão aplicados os recursos arrecadados no aumento de capital? A primeira pergunta já começou fora do nosso escopo aqui, mas eu respondo, problema nenhum. Obrigado pela pergunta. O aumento de capital corrente, ele vai até amanhã. Para você participar do aumento de capital, é necessário ser detentor dos direitos de subscrição que estão ou estavam sendo negociados com o ticker AZTE1 e manifestar o interesse de exercer o seu direito de preferência de subscrição junto à sua corretora. Num dado momento, a corretora vai fazer o débito na sua conta e você vai receber, depois do fechamento, do encerramento do período, você vai receber as suas ações da ZTE3, e para cada 3 ações da ZTE3 subscritas e integralizadas, você vai receber também um bônus de subscrição à ZTE11. 100% a Azevedo Travassos Energia, assim como a Petrovictory, são empresas que não têm nenhuma alavancagem.
são empresas que são sem nenhuma dívida com terceiros, não tem dívida com o sistema financeiro, e não tem dívidas correntes, a não ser as operações normais, né, que são corriqueiras do dia a dia. Então, 100% do capital levantado neste aumento de capital vai ser utilizado para promover o incremento da produção da Azevedo e Travassos e, logo após a conclusão do nosso merger, da PetroVictory. O nosso incremento de produção ele é previsto de acontecer, primeiro colhendo ali os low-hanging fruits, especialmente nos campos que foram adquiridos da Brava, e em seguida nós iremos investir no incremento operacional dos nossos outros campos. Mas 100% dos recursos vai ser investido no incremento de produção da gente. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa pergunta é do Gabriel Melo. Ele pergunta: há expectativa de que os papéis resultantes dessa operação passem a ter mais liquidez? Existe algum movimento para trazer novos investidores institucionais? Vou responder essa aqui também. Os papéis da ZTE, eles já têm uma liquidez bastante elevada. Se o papel hoje tivesse negociado acima de R$ 1, nós estaríamos provavelmente candidatos aí a integrar o índice Small Cap da B3, em razão da liquidez do nosso papel. Ele negocia aí entre 2 a 6 milhões de reais por dia. É um papel com bastante liquidez, o que é uma vantagem para o acionista, que tem a opção de entrar e sair da tese sempre que ele quiser. Ele não tem nenhuma dificuldade para poder montar uma nova posição ou se desfazer da sua posição. Nós acreditamos que esse aumento de capital ele vai apoiar a companhia a incrementar, sim, a sua liquidez no mercado. Com a emissão de novas ações, a tendência é que o papel ele consiga se tornar mais líquido, sim. Tá certo. A gente tem mais uma pergunta que também está na mesma seara. Qual é o prazo final da subscrição e o que acontece após o término do prazo para exercer esse direito? A pergunta é da Yara Dias. O prazo final para a subscrição é amanhã. Depois de encerrado o prazo de subscrição, vai haver um prazo de 10 dias posterior, a partir da segunda-feira, para que quem se manifestou pelo exercício das sobras possa exercer as sobras. Depois de decorrido esse prazo de 10 dias, o aumento de capital é homologado e são entregues as novas ações aos acionistas. Depois disso, está encerrado o procedimento. Vamos para mais uma, então. A pergunta é do Alessandro Dias. Ele pergunta: o que exatamente foi assinado entre a Azevedo Travassos Energia e a PetroVictory? Trata-se de uma compra definitiva ou ainda há etapas a cumprir? Obrigado pela pergunta. O que nós assinamos foi um memorando de entendimentos vinculante, ou seja, as duas partes definiram a regra geral para a operação acontecer, para o merger acontecer, inclusive o formato de aquisição, o formato jurídico de aquisição pela Azevedo e Travassos do veículo que hoje é listado no Canadá, na PetroVictory, por N razões que eu falei, de cunho técnico, regulatório e fiscal, mas ficaram ali definidas todas as regras gerais, tanto comerciais quanto operacionais, para que a fusão efetivamente aconteça. O próximo passo que deve acontecer, o prazo aí que a gente estima de 90 dias, é a assinatura dos documentos finais e a obtenção de aprovações junto aos órgãos reguladores, tanto no Canadá quanto no Brasil, bem como para as assembleias gerais das duas empresas. Vai ser necessário uma convocação de Assembleia Geral extraordinária para os acionistas da PetroVictory votarem a conclusão da operação, e a mesma coisa vai ser necessária no Brasil para os acionistas da Azevedo Travassos Energia aprovarem a operação. Então, ainda temos alguns passos a trilhar, mas o mais importante é que é efetivamente um memorando de entendimento vinculante. Isso mostra como as partes estão imbuídas do desejo de concluir a operação no menor tempo possível. A gente tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Vitor Ramushi.
Ele pergunta: quais ativos fazem parte do memorando com a PetroVictory? Eu acho que essa eu deixo para o Richard responder. Perfeito, boa pergunta, muito obrigado por a pergunta. Como mencionei, temos 4 campos produtores e temos 34 campos exploratórios. E é importante para explicar, porque exploratório, todo mundo olha e fala que tem campos exploratórios. A gente, quando entramos no Brasil, em 2016, eu passei 1 ano e meio com o nosso time técnico, viajando por todo o Brasil, as diferentes bacias. E focamos em Potiguar, Espírito Santo e Maranhão. Em Potiguar, principalmente, olhamos a bacia e vimos que era uma bacia cretácica, que já produziu mais de 1 bilhão de barris e está produzindo descobrido em 1979. E tinha 3D sísmica por toda a bacia. E essa sísmica adquirimos e vimos que nunca foi reprocessada. Esse trabalho de reprocessamento de sísmica leva um bom tempo e um grande investimento de milhões de dólares. Fizemos esse reprocessamento, levou 2 anos. Depois a interpretação, já fizemos o trabalho sobre quase 200 pozos que estão na bacia, tudo trabalho petrofísico. Colocamos tudo isso no workstation. Então, em sumária, a gente somos uma empresa de petróleo. Então, toda a parte de geologia, geofísica, petrofísica, geoquímica, vemos fazendo isso já 6 anos, com milhões e milhões de dólares investido. Então, quando entramos num pouso exploratório, entramos já mitigando muitos riscos, já temos o prospecto, sabemos quanto petróleo está aí potencialmente, a profundidade, que é o reservatório, e também temos o benefício que nesses blocos exploratórios, a maioria de todos eles, a Petrobras já perfurou e já encontrou petróleo. Então, é uma grande vantagem. Então, temos os campos em Potiguar com todas as energias que o Gabriel e o Ivan acabam de mencionar com ATE. Em Maranhão, temos um campo que chama São João, onde temos... E também é importante dizer que temos reservas certificadas, 1P e 2P, valores de 130 milhões de dólares de 1P, 250 milhões de dólares de 2P, e isso é em petróleo. Em gás, em São João, é 108 milhões de dólares. Temos uma parceria com Eneva, e tudo isto que eu estou mencionando, todos esses ativos, para responder para a pergunta, estão entrando no novo merger, no novo ATE, na fusão. E nessa parceria que temos com Eneva, agora em dezembro, vamos perfurar um poço que vai chegar a 4.000 metros. É um poço que tem um valor de mais ou menos uns 10 milhões de dólares. Eneva está pagando 100% desse poço, também está pagando 100% da sísmica 3D que estamos fazendo. E depois que eles fazem esse investimento de 13 milhões de dólares, mais ou menos, aí eles têm os direitos a 72% do gás e a gente, o novo consórcio, o novo merge company, os outros 28%. A PetroVictory e a AT vai ter 100% de tudo o petróleo. Também temos uma parceria com Blue Oil, que está em Espírito Santo. Entramos aí com um fundo que chama Blue Oak, que é o nosso parceiro quando compramos Lagoa Parda. Nessa parceria, entramos, a Blue Oak colocou 100% do dinheiro no adquirimento, também outros 5 milhões de dólares para o programa de trabalho. Hoje em dia, esse campo está produzindo mais ou menos 400 BOEPD, por dia, 340, 300 de óleo, 60, 70 barris de gás, com toda a infraestrutura. E nessa parceria, a PetroVictory está operando o campo. A Blue Oak, hoje em dia, é o dono de 99% da Blue Oil, onde somos parceiros.
quando recuperamos todo o dinheiro que o Blue Oak, desculpa, investiu, aí entramos com 20%. Quando eles recebem os 100% do dinheiro, e aí entramos 20% e temos a oportunidade para pegar outros 30%, mas isso já está produzindo uns 400 barris de óleo equivalente por dia. Temos um programa de trabalho que está começando em Lagoa Parda agora em agosto para duplicar a produção. Temos o programa de perfuração que começa em dezembro para um poço de gás que Petrobras já descobriu o gás aí. A gente está fazendo um twin well aí ao lado com Eneva e depois vamos comercializar esse gás. Então, a pergunta era o que são os ativos. Isso é um overview dos ativos, é o portfólio completo e também os 50% de Lobato que compramos junto, também que está produzindo 180 barris hoje em dia. Estamos esperando para aprovação de ANP. Temos um programa importante e significativo para acrescentar a produção em Lobato e em todo o Potiguar. Eu queria acrescentar que o Richard explicou super bem quais são os ativos, que na verdade são todos os ativos da PetroVictory, mas eles complementam o que a gente precisava para que a gente conseguisse, com ativos próprios, atingir metas mais ambiciosas de produção. A gente tem confiança de que a soma dos ativos e trazendo os ativos que a gente adquiriu da Brava integralmente para dentro da companhia que vai ser resultante dessa fusão, todos os ativos exploratórios todos os campos exploratórios que o Richard mencionou, a parceria que ele montou com a Eneva, montou de uma maneira excepcional com a Eneva no Maranhão, e os campos e a parceria que ele também montou de maneira excepcional com a Blue Oil, na Blue Oil, com a Blue Oak. Nós acreditamos que a gente consiga atingir facilmente metas de 5, 7, 10 mil barris de petróleo dia. A gente só precisa agora do tempo para fazer para que o investimento que agora, com o capital do aumento de capital e com novos facilities que a gente vai negociar para frente, que a gente consiga transformar isso em resultado operacional e trazer efetivamente a nova companhia para um patamar de muito mais maturidade financeira e operacional. Vamos para mais uma pergunta, então. Agora a pergunta é da Mariana Polaro. Ela pergunta: quando os ativos da PetroVictory começarão a contribuir efetivamente para os resultados consolidados da TE? Imediatamente após a conclusão do merger, né? Nós acreditamos que as duas equipes estão muito empenhadas para fazer essa fusão acontecer no menor tempo possível. Vamos imaginar aí que a gente cumpra a nossa meta de 90 dias e imediatamente após a conclusão da fusão, toda a operação já vai estar funcionando embaixo de um único CNPJ, que vai se beneficiar de toda a operação de todos os CNPJs relacionados às nossas subsidiárias, seja Phoenix, seja os campos que a gente adquiriu da Brava, seja São João, seja Blue Oil, todas as subsidiárias elas vão estar contribuindo seus resultados para dentro do mesmo CNPJ agregador, que é o CNPJ listado na B3 da Azevedo Travassos Energia. Agora a gente vai para a pergunta da Luísa Vidal. Qual é a produção atual desses campos da PetroVictory? E com a efetivação da combinação dos negócios, qual será a produção atual diária de barris somando ATE mais PVE? Eu deixo agora isso para os especialistas. Ivan e Richard, respondam como vocês preferirem. Hoje em dia estamos, como mencionei, 400 barris em Capixaba. Em Lobato estamos produzindo 180 barris por dia. E agora intervenções, estamos esperando para aumentar essa produção. E depois em São João, produção de petróleo agora e Andorinha, Alto Alegre, estamos por fazer uma intervenção, estão mais ou menos uns 100 barris por dia. Do nosso lado, Ivan, temos agora
estamos produzindo ainda os 20 barris, né, da Fênix, mas tem uma expectativa de começar a incorporar na nossa produção a produção de gás. Isso mesmo. Levamos um tempo um pouco maior do que a gente esperava, com a parte de comercial, na verdade, não operacional, até porque a gente tem que cumprir as regras, né, da lei do gás, né, então a gente precisa vender realmente o gás para uma distribuidora de gás local ou não local, mas é uma distribuidora ou uma transportadora. Então, isso aí demorou bem mais do que nós esperávamos, uma questão de acerto de preço, de prazo, de entrega, de duração do contrato, se tem take or pay ou não. Então, realmente foi mais complexo do que a gente imaginou. E então conseguimos assinar esse contrato agora no finalzinho de junho, tá? Foi até anunciado num fato relevante com uma distribuidora local de gás comprimido. E então agora nós entramos nos poços já existentes, são 4 poços existentes que a gente deve produzir em torno de 15 mil metros cúbicos de gás e, assim, já para início. Agora, no segundo semestre, nós devemos perfurar 3 poços para aumentar essa produção de gás, para chegar em torno de 45 mil metros cúbicos de gás. E como já foi explicado, a Fênix, na verdade, se trata de campos que não foram desenvolvidos ainda. Então, ela precisa de uma campanha de perfuração para você enxergar um aumento efetivo de produção. Está previsto ali para o final, para o segundo semestre de 2025 e 2026, a perfuração aí de 12 poços só nos ativos da Fênix. Isso vai proporcionar aí um aumento de produção bastante significativo, aí em torno de 600 a 800 barris de óleo equivalentes por dia. Então, a gente tem assim, uma perspectiva muito interessante com relação à Fênix. Tá? Em Lobato, que esses ativos da Brava, o projeto é muito maior, assim, no período de 3 anos, a previsão é de se perfurar ali pelo menos uns 20 poços e fazer 70 reativações. Então, a ideia é ter um aumento substancial aí nos ativos combinados ali, pelo menos no Rio Grande do Norte, uma produção bastante expressiva. Eu acho que na soma, eu fiz uma conta de cabeça aqui, mas na soma do que foi mencionado, a gente deve fechar a nossa operação de fusão muito próximos de 500 barris dia, mas a nossa expectativa é, com a transição dos campos de Paulo Barrim e Paulo Carão para a gestão das Azevedo Travassos Energia, nós temos ali muitos low-hanging fruits que a gente vai poder colher. Nós temos a expectativa de retomar a produção rapidamente, pelo menos para os patamares que existiam naqueles campos, quando nós começamos a olhar os campos com o objetivo de compra, que estava ali em torno de 400, 500 barris dia. Então, só aí já vai existir um acréscimo muito rápido de produção. A previsão é que a gente rapidamente atinja um primeiro milestone muito importante para o nosso business plan, que é o de 1.000 barris dia. E, Gabriel, vou agregar aí o plano que temos dentro da PetroVictory, sem agregar ainda a fusão com a ATE, chegar a 7 mil barris por dia em 36 meses, 3 anos. Perfeito. Esse é um indicativo muito bom. Obrigado, Richard. Vamos para a próxima pergunta, então. A pergunta é da Júlia Mota. Ela pergunta: quais são os principais ganhos e desafios com a aquisição e integração da operação entre ATE e PetroVictory? Eu acho que os ganhos são inúmeros. A gente pode mencionar aí as sinergias de capital humano. Acho que esse é um primeiro ganho muito grande, como a gente mencionou. As duas empresas já trabalham conjuntamente, em parceria,
já há algum tempo, dividimos a sede em Mossoró, temos ali um alinhamento muito grande entre os times, e isso dentro de um único CNPJ vai trazer uma economia de sinérgica aí muito grande. Nós também temos vantagens de financeiras operacionais, né? A gente consegue melhorar nosso processo e estrutura de compras, de recebimento de prestação de serviço, os controles, com a Azevedo e Travassos Energia, ela é uma empresa que ela existe há 18 meses. A ideia, na verdade, foi lançada há 18 meses. Nós listamos e começamos a nossa operação independente da Azevedo e Travassos S.A. em fevereiro desse ano. Então, nós ainda estamos construindo, criando organização, métodos e gestão dentro da companhia. A vinda da PetroVictory para a Azevedo e Travassos, ela reduz muito a nossa curva de crescimento e de aprendizado das equipes de controle, de gestão. Tudo isso termina se tornando muito mais eficiente com o ingresso da PetroVictory. Obviamente, os ganhos operacionais, né? As equipes que vão prestar, ou que executam as tarefas e as rotinas nos campos da Phoenix ou só da PetroVictory, na verdade, vão conseguir otimizar essa gestão, porque elas vão estar ali trabalhando, como eu mencionei no começo da nossa live, dentro de um ambiente geológico e geográfico muito próximo. Então, a gente consegue otimizar bastante aí a atividade mesmo, as rotinas operacionais das duas companhias. Vamos para mais uma pergunta? Essa pergunta é da Maria Eugênia. Em quanto tempo vocês acreditam que os efeitos positivos da fusão devem se refletir na geração de caixa da companhia? Existe alguma meta ou expectativa de produção consolidada para o final de 2025 ou 2026? Eu acho que a gente respondeu um pouco dessa pergunta, podemos voltar nela, né, Richard? Mas só para tentar organizar a resposta dessa pergunta específica, os benefícios eles são imediatos, logo após a conclusão da operação. Já existe um faturamento conjunto, já existe um benefício que é oferido para toda a base de acionistas em razão da consolidação das produções de todas as empresas, de todas as subsidiárias. A meta, como o Richard falou, ela é atingir em 36 meses 7 mil barris de petróleo dia. Nossa meta dentro das Azevedo e Travassos era um pouco mais modesta, mas eu acredito que na soma das duas metas, a gente deva estar acima de 7 mil barris dia, proximamente aí a 10 mil barris dia. Eu não sei o que mais foi perguntado, desculpa, mas, Richard, se você quiser complementar com alguma coisa. É imediato quando concluímos o merger, a fusão. Mas também, outra vez, já começamos, já estamos trabalhando junto, já acabamos de perforar Ande 5 juntos, correto? E agora vamos ter Shell Pulse nos próximos 10 dias. Temos previsto perforar outro pouso, já estamos trabalhando junto em Lobato. Então, os times já estão trabalhando junto, já somos parceiros e já estamos trabalhando juntos, mas o impacto vai ser imediato quando concluímos o merger. Perfeito. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta agora do Augusto Pérez. Ele pergunta: como a ATE está se preparando para cenários de volatilidade, considerando a sensibilidade ao dólar, à geopolítica e ao preço do petróleo? Obrigado pela pergunta. Eu acho que o que realmente impacta no nosso business plan é o preço do petróleo, é o preço da commodity. Porque, como eu mencionei, talvez isso no futuro pudesse impactar negativamente o preço do dólar, mas nenhuma das duas empresas é endividada e, naturalmente, considerando essa volatilidade da moeda, se nós tomarmos a decisão, ou na verdade, quando tomarmos a decisão, ou aproveitarmos a oportunidade de um efetivo endividamento em dólar, a gente vai sim tomar as medidas mitigatórias para evitar que a volatilidade do dólar atrapalhe a execução do pagamento da dívida que eventualmente for tomada. Agora, hoje, o que se sente muito mais é a volatilidade do preço do petróleo. Né? O petróleo, ele normalmente não é uma commodity que sofre tanta volatilidade e ele tem sofrido por questões macroeconômicas e de política externa, e isso termina impactando, sim,
nos modelos econômicos que a empresa executa, né, que a empresa trabalha. O que a gente faz para mitigar isso é trabalhar com um preço de Brent muito baixo. Tanto a Azevedo quanto a Petrovictory trabalham com um valor do Brent para viabilizar os seus negócios muito menor do que o que ele é hoje praticado, muito menor do que o preço mínimo praticado ao longo dos últimos 18, 24 meses. Então, esta é a segurança que a gente tem e que a gente agora passa aqui para vocês, de que o nosso plano é execuível, ainda que o dólar caísse para patamares de 35, 40 dólares, ainda assim ele seria extremamente viável e lucrativo para todos os participantes. Concordo. A gente fizemos tudo a modelagem quando compramos nossos ativos com petróleo em 40 dólares e com a boa rentabilidade com 40 dólares. Vendemos todo o nosso petróleo em Brent, correto? Correto. Então, vendemos dependendo no preço do Brent e aí convertimos, então, o dólar sendo mais forte ou menos forte, nossos custos são em reais, mas a venda sempre está marcado com o Brent. Então, Perfeito. é um bom modelo. A gente vai para mais uma pergunta, agora do Renan Frausch. Boa noite a todos. Gostaria de saber a situação dos acionistas pessoas físicas de Petrovictory. Creio que não é possível receber ações da ZTE3 em broker no Canadá. Também não será possível receber o royalty bruto de 10%. Há possibilidade de pagamento em cash? Muito obrigado por a pergunta. E obrigado por ser um acionista da PV. Todos os acionistas da PV que estão em Canadá, já chequeamos, você me pode comunicar diretamente. Temos os brokers, sim, aceitam as ações da AZTE3 e depois, concluindo a transação, vamos ter o merger, vai ter um trustee para a parte do royalty. Então, todos vão ser comunicados, não se preocupa sobre essa parte. E com isso, a Azevedo Travassa Energia vai terminar sendo dual listed aqui em Toronto. Nada mal para uma newcomer que tem 3 meses de listing. Vamos para a próxima, então. A pergunta é do Reinaldo Marano. Reag Investimentos é sócia de vocês? Quais as expectativas de gerar riqueza no curto prazo? Um exemplo de empresa de petróleo bem-sucedida é a Prio. Vocês conseguem visualizar algo parecido com exploração onshore? Ótima pergunta. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que a REAG ela é uma grande parceira. As pessoas com quem eu tive relacionamento e tenho ainda hoje relacionamento na REAG são pessoas excepcionais e que ajudaram muito, na verdade, trouxeram uma nova vitalidade para a Azevedo e Travassos S.A. Eu tenho muito orgulho de ser o CEO da Azevedo e Travassos S.A. nessa fase que tem trazido tantos resultados positivos para a companhia. A prova disso é que lá na Azevedo e Travassos a gente amealhou o maior backlog da história da companhia. Hoje 100%, 90% do endividamento da companhia é com partes coligadas, e a companhia ela conseguiu verticalizar a sua operação, montar a tese de se tornar uma concessionária de rodovia e uma concessionária de saneamento, tudo isso graças ao apoio e ao investimento feito pela REAG. Não só o investimento financeiro, mas o investimento de tempo e a permissão de que a Azevedo participe de todo o ecossistema econômico financeiro que a REAG conseguiu construir. Dito isso, infelizmente, eles não são nossos sócios na Azevedo e Travassos Energia. A cisão aconteceu antes do ingresso da REAG no equity da Azevedo e Travassos S.A. E até hoje eles não têm nenhum tipo de participação direta ou indireta na Azevedo e Travassos Energia. Com relação à sua pergunta, a comparação com a PetroRio, a PetroRio é, por de longe, o case de maior sucesso dessa nova leva, né, de produtores independentes do Brasil. Ela começou a sua operação com, acho que se eu não me engano, 8 ou 10 mil barris,
e a meta dela era atingir 100 mil barris, ela já está dobrando essa meta, e ela é um case de sucesso não só operacional, mas também no mercado de ações. Eu acredito que a Azevedo e Travassos Energia ela tem um perfil muito parecido, mas guardadas as devidas proporções. A produção offshore ela é sempre e sempre vai ser muito maior do que a produção onshore. Ela também vai envolver muito mais capital intensivo e ela também vai envolver muito mais riscos operacionais. O risco sempre é proporcional ao lucro. A nossa tese na Azevedo e Travassos Energia, muito bem construída, muito bem desenhada e está sendo muito bem executada, é uma tese que nós encontramos, eu brinco que nós encontramos o nosso lugar ao sol. E eu quero dizer que a gente encontrou, na verdade, é o nosso espaço para crescer dentro do mercado de produção de óleo e gás onshore brasileiro. Nossa meta de atingimento aí de 10 mil barris dia vai nos levar a uma situação de crescimento talvez 10 vezes maior em termos de valor de mercado do que nós temos hoje, que é um crescimento comparado aí com os primeiros anos da PetroRio, de novo, em múltiplos e não em valor efetivo. A Azevedo e Travassos Energia, junto com a PetroVictory, hoje nós não temos a expectativa nem a ambição de migrarmos a nossa operação para o offshore. O que a gente tem como expectativa, e eu acho que aí é que está o grande diferencial da companhia, é o foco no crescimento onshore. O onshore brasileiro, exatamente pelas questões relacionadas à produtividade, ele foi muito negligenciado ao longo de todas as décadas de produção. Existem nas reservas onshore brasileiras muita reserva de óleo bypassada, não existe recuperação secundária, nunca existiu no Brasil recuperação secundária, existe o crescimento natural das junior oils brasileiras, que hoje são grandes produtoras onshore, deve levá-las a migrar para uma expectativa, para uma especialização de produção offshore. A própria reativação da vontade de vender, da Petrobras de vender ativos mais maduros, esses ativos mais maduros que a Petrobras vai vender no futuro são ativos offshore, o que vai aumentar a nossa capacidade, o potencial de que a Azevedo e Travassos Energia, junto com a PetroVictory, se consolidem como grandes produtoras onshore. Então, eu acredito que depois de atingida a meta de 10 mil barris dia, a gente vai buscar amealhar novas metas, novos objetivos de crescimento operacional, mas focados no onshore. Eu acho que isso vai ser o nosso grande diferencial. E, além disso, para concluir aí a comparação com esse grande case de extremo sucesso, que é a PetroRio, mesmo a PetroRio, nos seus anos iniciais, ela não tinha uma tese, nem uma meta, nem um plano de produção exploratória. E a nossa produção exploratória, com toda a mitigação de risco que foi feita pelo Richard e pela equipe dele ao longo desses 9 anos que eles estudam e planejam o crescimento exploratório nos campos que eles têm, que agora nós temos, e mitigou ao máximo esse risco exploratório. Ou seja, nós somos uma empresa hoje que teremos o crescimento orgânico por meio de um incremento de produção liderado pelos nossos engenheiros de produção, pelo Ivan e pelos nossos engenheiros de produção. Nós somos uma empresa que vai ter o crescimento inorgânico por meio de novas aquisições, porque o nosso apetite para novas aquisições, tanto de ativos maduros quanto de empresas potenciais, ele não passou, a gente continua com fome e com vontade de comprar mais ativos, e temos uma tese exploratória pura, que também vai ser muito relevante para a companhia, que é exatamente com equipamentos próprios, com uma mitigação de risco máxima, mas com uma regularidade muito grande, nós darmos continuidade ao incremento de produção e principalmente o incremento de reservas, a renovação das nossas reservas a partir da descoberta e certificação de novos campos nos blocos exploratórios. E para mostrar para vocês que isso não é utopia, que isso é uma realidade, eu cito o que a Fênix fez no semestre passado no campo de Tanatal. Quando nós adquirimos a Fênix ela tinha 2 blocos exploratórios.
o Ivan depois pode me ajudar com a colinha aqui de contar qual eram os códigos desses blocos exploratórios. Mas em um dos blocos exploratórios, nós fizemos exatamente para testar nossa tese, testar o potencial desses campos exploratórios, que hoje estão chegando também, porque são todos lindeiros ali, da PetroVictory, são 36 blocos exploratórios exatamente iguais a esse que a gente trabalhou na Fênix logo na nossa chegada, e nós conseguimos achar petróleo lá, certificamos iniciamos a produção e transformamos parte daquele bloco num campo novo chamado Campo de Tanatal. Então, a nossa tese de crescimento operacional, ela foi provada em cada uma das verticais. A gente provou que a gente consegue explorar, incrementar nossa produção orgânica. A gente provou que a tese de que as junior oils elas vão se desinteressar por campos menores e nós somos potenciais compradores e consolidadores desse campo foi provada quando a gente comprou os campos da Brava, e a nossa tese exploratória foi provada quando a gente transformou, criou do nada o campo de Tanatal. Então, eu acho que nós temos todo o potencial para acompanhar um crescimento tão grande, uma valorização tão grande quanto aconteceu na PetroRio, de novo, em múltiplos. Aquele caso é um caso excepcional, que tira o chapéu. Eu acho que é difícil replicar em valores absolutos uma história de tanto sucesso quanto a que foi vista na PetroRio, mas a gente vai se inspirar naquela história e vamos buscar trazer para os nossos acionistas resultados semelhantes. Perfeito. A gente vai agora para a pergunta do Henrique Maia. Ele pergunta: existem negociações com a Seacrest Petróleo? Antes de responder essa daí, eu só queria dizer que eu estou muito contente bastante perguntas, né? A gente está aí, eu não sei. Bastante, bastante. É, A gente tem que tomar cuidado para não exceder muito aqui, viu? mas eu tô feliz. Obrigado pela participação e pela vontade de vocês de entender todo o esforço que a gente fez para colocar esse negócio de pé. Não existe nada em andamento com a Seacrest. O que eu acho, aí eu acho que peço que o Richard complemente, mas a Capixaba Energia, ela tem uma posição estratégica no Espírito Santo, e eu espero que isso nos ajude, eventualmente, num futuro, quando a Seacrest decidir, se ela decidir, fazer algum tipo de negociação com os seus ativos. Mas hoje a gente não tem nada em andamento, pelo menos não conosco. E é isso mesmo, com o Blue Oil, quando a gente compramos Capixaba, estamos aí ao lado da Seacrest, de Cricaré e Norte Capixaba, e a forma que entendemos agora é que os bancos estão pensando no futuro para fazer um processo para vender Seacrest. Se isso ocorre, obviamente estamos interessados porque estamos aí ao lado da Seacrest, mas isso seria com a Blue Oil, que a gente já estamos como parceiros e entra aqui na fusão. Uma coisa que eu quero acrescentar em que tua resposta na última pergunta, Gabriel, sobre PRIO, que eu concordo totalmente com você, é o crescimento da produção que estamos falando aqui com a PetroVictory, a ATE, a fusão, é totalmente orgânico. E esse número que estamos falando de 7 mil, que eu mencionei, de 7 mil barris por dia, e juntos, concordo com você, eu acho que chegamos aos 10 mil em 36 meses, 7 mil com nossos ativos, trazendo Lobato e tudo demais. Temos um plano que vemos fazendo um modelo faz anos, colocando isso, conhecemos nossos custos e tudo demais. Mas tudo isso é convencional. O que é convencional? Tudo os pousos vertical, correto? Nos Estados Unidos, onde a gente estamos, a sede também da PetroVictory, Texas, como todos sabem, os Estados Unidos se converteu no número 1 produtor de petróleo fazendo não convencional, correto? E esse não convencional, hoje em dia, os Estados Unidos está produzindo mais de 14 milhões de barris por dia. Esse mesmo não convencional, na bacia de Potiguar, a gente, como de Texas, temos os especialistas que é o não convencional. Faz já uns 4 anos que estamos estudando o source rock e o xisto que está aí embaixo. E quando
ANP, quando o governo abre esse mercado, temos múltiplos estudos, já anos, milhões de dólares investido, reportes petrofísicas que já compartimos com o Ivan, com o Gabriel aqui, mas isso é algo que não estão nestes números que estamos falando, que quando e se abre esse mercado, a PetroVictory até estamos mais que preparados para começar, nesse sentido, essa perfuração na produção e testear o não convencional em Potiguar. Isso é bem lembrado, Richard, muito importante. Hoje eu tive uma conversa com o pessoal da ABPIP e eles me contaram que a Imetame conseguiu a primeira autorização para um poço, para uma exploração não convencional. A gente tem que realmente ficar de olho nisso esse é o nossa cereja do bolo, né? Esse daí É isso. algo que a gente não considera no momento, mas é algo que se transformar em realidade, realmente vai mudar a nossa realidade como um todo. Concordo. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no nosso limite de tempo, então eu queria passar a palavra para o Gabriel para que ele faça um encerramento e também traga as considerações finais, tá bom? Tá bom. Eu queria agradecer a todos pela participação efetiva. Eu estou muito contente com a audiência que nós tivemos aqui, com as perguntas relevantes. E queria dizer para vocês que nós continuamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas pelos canais regulares da companhia, pelo nosso canal de RI. Eu, pessoalmente, sempre que posso, converso com os nossos acionistas pelas redes sociais. Óbvio que ali eu tenho uma limitação muito grande do que pode ser do que pode ser falado ou não, mas também esclareço isso sempre que posso. Estamos sempre à disposição para manter nosso contato, nossa transparência com vocês. E, eu queria agradecer, por fim, a confiança de todos vocês nesse nosso projeto. Eu tenho certeza que é um projeto vencedor. Eu, como acionista, estou 100% entregue a esse projeto, estou 100% envolvido com esse projeto. Sei que o Richard, como acionista da PetroVictory, fundador da PetroVictory, também está. Isso é mais uma sinergia que temos aí bastante grande, e nós temos certeza absoluta do resultado positivo desse projeto. Eu estou muito contente com a nossa operação e eu não vejo como a gente consiga ter outro resultado senão um sucesso absoluto para todos nós. Não sei, Ivan, Richard, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu concordo com você, Gabriel. Aqui, todos os nossos acionistas da PetroVictory, eu acho que é importante para mencionar também para todos teus acionistas, Nossos acionistas. nossos acionistas, a confiança que a gente tem nesta merger, nesta fusão. A PetroVictory já temos 40 milhões de dólares investido no Brasil. Estamos entrando nesta fusão, trazendo todo esse investimento dentro da nova empresa dos dois, já juntos, já no merge. A sinergia, já falamos muito sobre as sinergias. Agora, vemos investindo esse dinheiro em 9 anos justamente para preparar para este aumento assim. Vocês mencionaram PetroRio, Prio, esta fusão, esta nova empresa juntos agora, é isto. A produção é isto. Temos as sondas, temos os times técnicos, temos o back office, temos agora com o private placement que estamos fazendo o capital, temos todos os ativos, temos as licenças ambiental, temos todos os blocos, quando você olha o mapa de Potiguar e você vê nossos ativos juntos, é impactante. Então, e temos um programa de trabalho que eu já falei para meu time. Escuta, dá um beijo para tua esposa, dá um tchau para teus pais, porque por os próximos 36 meses
vocês vão aprender a dormir mais rápido. Então, agora estamos preparados e vamos fazer tudo para fechar esta fusão, o merger, caramba, muito contentos para estar aqui com todos vocês e muito obrigado por todas as perguntas e a confiança. Ivan. Eu não tenho muito mais a complementar aí, além do que você falou. Gabriel e o Richard falaram muito bem esse otimismo é compartilhado, não é só do lado da PetroVictory, né, mas do lado das Eletrobras Energia. Você percebe claramente aí o entusiasmo que todos nós estamos com esse novo projeto, porque as opções são muito grandes, né? Inclusive, tem várias empresas, né, as Junior Oils, que elas são especializadas, por exemplo, em revitalização de campos, né, campos maduros e tudo. Outras são especializadas em gás, para gerar energia, e outras são especializadas em apenas a parte de blocos pioneiros, de poços pioneiros para exploração. O importante dessa fusão é que a gente criou uma mistura de projetos, né, exploratórios, de desenvolvimento de campos que necessitam, eles estão pouco desenvolvidos ainda. Tem campos nossos, como você citou, de Natal, que tem um poço apenas, entendeu? E é lógico que tem que entender que nós temos que entrar com as licenças ambientais, tem o prazo para você fazer todos os estudos e aí realizar o desenvolvimento de campos praticamente virgens, né? E temos agora os projetos com campos já maduros. Então, essa diversidade de projetos é que permite a gente crescer, vai permitir a gente crescer na produção, manter um fluxo de caixa sustentável, importante, e que a gente entre no exploratório com o mínimo de risco possível, né? Tanto financeiro quanto técnico, né? Então, assim, esse entendimento do que nós estamos fazendo aqui é que é muito importante. Essa diversidade de projetos que nós temos agora, inclusive abrindo para outras bacias, abrindo para a bacia do Espírito Santo, que é uma bacia muito interessante. Como o Richard falou, estamos do lado também de outros ativos que podem ou não, né, serem vendidos no futuro, e aí sim a gente voltar também e fazer o investimento no crescimento inorgânico, tá? Então, ou seja, temos a matéria-prima aqui nas nossas mãos. Agora, como falou o Richard, temos que trabalhar duro e fazer essa produção crescer, e esse é o nosso foco daqui para frente. É isso aí. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês, que a gente continue se comunicando, tirando todas as dúvidas. Foi um prazer recebê-los aqui e com certeza nos vemos nas próximas lives. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.